Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender o que são os sistemas de equação. Nós temos um pequeno exemplo bem aqui. Como vocês podem ver, no sistema de equação tem duas incógnitas. E hoje vamos aprender o que fazer quando encontrarmos um sistema desse jeito. Então, vem comigo, gênio! E segue essa lógica. Então vamos começar, gênios. Hoje iremos ver o que são os sistemas de equação do primeiro grau. Vamos começar entendendo o que compõe um sistema. Então, em um sistema, nós possuímos sempre duas ou mais equações, possuímos incógnitas, e são realmente incógnitas no plural, pois vão ser sempre pelo menos duas ou mais, assim como o número de equações, e, inclusive, para que a gente possa determinar quais são as soluções de um sistema, é necessário, pelo menos por via de regra, que se tenha um número de equações pelo menos igual ao número de incógnitas. Então, se tivermos duas incógnitas, duas equações diferentes vão ser informação suficiente para a gente determinar qual é a solução. E aí entramos no terceiro quesito, que é que um sistema de equações vai possuir solução que satisfaz todas as equações. Porém, isso só vai se aplicar quando o sistema for possível. Então, vamos entender o que seria um sistema possível também, partindo agora para as classificações de um sistema. Um sistema, ele pode ser possível e determinado, que são as situações na qual o sistema possui uma solução que vai satisfazer todas as equações, uma e somente uma, na qual você consegue calcular essa solução. Nós temos também os sistemas que são possíveis e indeterminados. Esse tipo de sistema normalmente aparece quando nós temos algumas equações que, no fundo, dizem a mesma coisa para a gente. Eu vou dar um pequeno exemplo, só para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Pode chegar uma situação na qual alguém te dá a seguinte equação: x mais y é igual a 2. Mas se do nada alguém pega e fala que 2x mais 2y é igual a 4, isso aqui, se te desse apenas essa informação, nós não teríamos como determinar apenas uma solução para esse sistema. Ele seria um sistema possível e indeterminado. Agora observem por quê. Se nós pegarmos essa equação e dividirmos ela toda por 2, nós chegaremos em x mais y igual a 2. Como vocês podem ver, é exatamente igual à primeira equação. Então, no fundo, essas duas equações nos dizem a mesma coisa. Então, sim, esse sistema seria possível, existe uma combinação de valores de x e y que vão dar o resultado adequado, só que nós não conseguimos definir apenas uma combinação. Existem infinitas combinações, uma vez que nós não temos uma segunda equação para afirmar quais são os valores que vão resolver o sistema. Então, isso aqui é uma das maneiras na qual vocês podem se deparar com um sistema possível indeterminado, quando vocês têm equações que, no fundo, te dizem a mesma coisa. E nós também temos os sistemas impossíveis. Um sistema vai ser impossível quando nós temos duas equações que nos dão informações conflitantes, ou seja, que não têm coerência uma com a outra. Então, esse tipo de sistema, quando vocês forem resolver, vocês vão ver que, por exemplo, vocês vão achar alguma coisa do tipo 4 igual a 5. Alguma coisa que não faz sentido. Um número sendo igual a um outro número que é diferente. Coisas nesse sentido vão te dar sistemas impossíveis. E agora, vamos ver um pequeno exemplo, só para a gente se acostumar um pouquinho, mas não se preocupem, que nas próximas aulas vamos aprender a resolver sistemas com os métodos necessários. Então aqui, nós temos duas equações. Uma que é 2x menos y igual a 2, e a outra que é x mais y igual a 16. Eu não vou explicar muito sobre esse método agora, só quero mostrar para vocês que nesse tipo de circunstância só existe um par de valores que resolve o sistema. O método em si eu explico nas próximas aulas. Então aqui eu vou usar o método da adição, não precisam se preocupar tanto agora, onde eu vou somar as duas equações entre si. Então no caso eu vou fazer 2x mais x, 3x, menos y mais y, que dá 0. Então 3x vai ser igual a 2 mais 16, que é 18.
Ao dividir os dois lados por 3, nós vamos ver que x é igual a 6. Sabendo disso, nós podemos substituir esse 6 em qualquer uma das equações, como por exemplo essa aqui. Então nós vamos ter 6 mais y, que é igual a 16. Menos 6 nos dois lados, y igual a 10. Se formos tirar a prova real, podemos substituir tanto x quanto y em qualquer uma das equações e ver como vai dar certo. Então, no caso, x igual a 6 e y igual a 10 seria a resposta desse sistema. Então, vamos encerrando a aula por aqui, gênios. Até a próxima!